Você sabe qual é a fraqueza por trás de toda mulher forte? Eu só consegui responder essa pergunta depois de ouvir centenas de mulheres, de histórias, mulheres inteligentes, mulheres capazes, mulheres até famosas, mulheres que davam conta de tudo, mas ali por trás tinha uma fraqueza. Em algum momento a mulher para e se pergunta: como que eu cheguei a esse estado? Como que eu fui parar nessa situação? Como que eu deixei de ser eu? Quando que eu parei de viver e passei apenas a sobreviver? Eu não sei se você já se perguntou isso, mas eu já algumas vezes. Então, seja bem-vinda ao Conversas que Curam. Eu sou Marcela Rossner, sou nutricionista, psicanalista, fundadora do Instituto Seja para mulheres vítimas de violência doméstica. Sou mãe de 4 filhos, tenho 2 netinhas e já precisei me reconstruir algumas vezes ao longo da vida. Sobrevivi a um relacionamento violento por mais de 10 anos e perdi minha identidade, perdi sonhos, perdi até a minha voz, né? Isso vai acontecendo e eu queria hoje te mostrar 3 sinais silenciosos de que uma mulher deixou de viver e passou apenas a sobreviver. E no final, eu vou te falar o que eu descobri, qual a fraqueza por trás de uma mulher forte. Mas vamos lá. Primeiro sinal que a mulher percebe que ela se abandonou é quando ela vai se deixando para depois. Quando tudo dela deixa de ser prioridade. Começa devagar. Você falta uma vez à sua academia, aí depois você deixa de comprar aquele creme para você. Aí depois você para de usar aquela roupa. Aí depois, quando você vê, você já não tem mais aquele horário livre. E você vai ficando para depois, você vai se abandonando, sem perceber. Isso acontece com todas nós, tá? Principalmente com as mães. E você vai cuidando dos filhos, quando crescer eu vou voltar a fazer isso, fazer aquilo. Talvez você teve que dar prioridade ao trabalho do seu marido, talvez ele foi transferido e você abriu mão do seu trabalho, da sua profissão. Talvez você tenha tido que encarar um tipo de trabalho que te demanda muita energia, muito tempo, e você teve que abrir mão do que realmente gosta. Eu lembro de uma amiga que ela trabalhava como gerente desses fast food, né? Ela já tinha sido gerente do McDonald's no Rio de Janeiro, e na época que eu conheci, ela era gerente do Girafas. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. E um dia a gente conversando, a gente teve filhas amigas do coração. Minha filha operou o coração quando nasceu e a filha dela tinha operado 6 meses antes a mesma cirurgia. E aí a gente nessas conversas, um dia ela falou, não, mas não, eu acho que eu fui na casa dela tomar um café e aí vi que a sala dela era um monte de máquina de costura. Aí eu falei, o que é isso? Um apartamento pequeno, sabe? 2 filhas, casada. A sala inteira era de máquina de costura. Ela falou, meu sonho é ter meu ateliê e tal, não sei o quê. Eu falei, falta o quê? Falta coragem de largar e não sei o quê. Eu falei, não, você não pode ficar dessa forma. Isso você está pagando um preço muito alto. Enterrar um sonho, enterrar um talento, abandonar a sua essência, não tem nada que pague isso. E eu sei o que é ter fases da vida de não poder se dar ao luxo, ao direito de escolher, né? Ter que fazer o que tiver que fazer para sobreviver, para pagar a conta. Essa época mesmo, quando minha filha nasceu com esse problema cardíaco, eu já tinha 3 outros filhos pequenos, é, criava eles sozinha e
E eu tive que abrir mão de um bom emprego que eu estava na época, porque eu tive que viver por conta de consultas dela, de cirurgia, de situações. Então, tem fases que a gente precisa, talvez, se deixar em segundo plano, deixar a nossa essência de lado. Quem dera, né? Que todas nós pudéssemos a todo momento viver do que amamos, viver do que sonhamos, viver pelo nosso propósito. Mas nem sempre é assim. Às vezes, realmente, a gente precisa dar uma energia diferente durante um tempo para alguma situação. Mas isso não pode virar o oficial da sua vida. A sua vida não pode virar o que era uma exceção, o que era uma emergência de um tempo. E isso você precisa fazer uma análise e pensar: será que eu me abandonei? O que eu deixei para trás que eu não queria ter deixado? Será que dá tempo ainda? O que eu posso resgatar de mim mesma? O que eu posso resgatar da minha essência? O que dói quando eu lembro que eu deixei para trás? Essas perguntas a gente precisa se fazer, mas não com melancolia, não com tristeza, não com vitimismo, de ai, coitadinha de mim e tal. Não é isso. A ideia é que você observe, identifique e aí você vai criar uma meta, você vai criar objetivos, você vai traçar uma estratégia para alcançar. Então, o primeiro sinal é quando você sempre vai se deixando para depois, sempre vai deixando com que as suas questões não sejam prioridades. Marca médico para todo mundo, mas nunca vai no médico. Compra sapato para todo mundo, mas tá com uma rasteirinha aí pedindo arrego. Ajuda todo mundo. Outro perfil de mulher que é assim é dentro da igreja, né? Eu sou cristã, evangélica e a gente vê quantas pessoas que estão ali fazendo e às vezes não tem tempo de fazer por elas mesmas alguma coisa, né? E tudo bem se isso for um período da vida que você vai dedicar, porque há uma necessidade ali ou dentro de casa, mas isso não pode ser estabelecido como o padrão da sua vida, ok? E um segundo sinal o corpo fala, sabe? O que a alma silencia. Você vai engolindo, 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 e chega uma hora que o seu corpo vai falar. Às vezes ele começa falando baixinho. Aí a gente não dá ouvido. Aí a gente deixa para depois. A gente finge que não entendeu. Aí ele começa a falar mais alto. Até uma hora que ele tem que gritar. Até uma hora que as suas necessidades batem na mesa e falam: ó, para tudo que eu quero ser ouvida. Então, nosso corpo, principalmente mulheres, eles mostram alguns sinais de que tem algo errado, algo mal encaixado, algo mal ajustado nas nossas emoções. Às vezes são manchas roxas na pele, acontece. Às vezes começa um tipo de alergia dermatológica, né? Fica com vários tipos de situações, tem diferentes, tem de feridinhas, tem de pontinho vermelho, tem de ficar áspera, tem de aparecer mancha. O roxo é muito comum. Tem já outras que começa a cair cabelo, começa a unha ficar fraca, começa a. Ou outras vão para o lado da gastrite, aí começa com dores de estômago, com azia, outras começam com a parte mais voltada para a parte reumatológica, então começa com dor, nas articulações, com dor aqui, com dor ali, porque o corpo está tentando falar alguma coisa. Então, talvez você não vai entender, sabe, de imediato, assim, ai meu Deus, eu tô com algum sintoma desse, o que será que o meu corpo está tentando falar? Mas se você se dedicar a olhar para dentro, você vai achar essas respostas.
Você vai perceber, por exemplo, que você está exausta emocionalmente, que você está cansada de uma situação específica que anda ali em cima de você, te angustiando, te magoando ou te preocupando. Às vezes você está com uma situação de futuro que nem existe ainda, que talvez nem vai existir, que te deixa numa ansiedade, numa preocupação. Gente, vamos viver hoje. Tinha um pastor que falava assim: 90% das nossas preocupações, das nossas ansiedades nem vão acontecer. Ai, meu Deus, como que vai ser se meu filho vai na faculdade? Como que eu vou ter dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo? Meu filho, com 14 anos, decidiu que ia ser barbeiro. Hoje ele sustenta a filha dele, a casa dele. Imagina se eu tivesse ficado louca, estressada, pensando na faculdade dele, como que eu ia pagar? Cada dia com o seu mal. A palavra já disse. Lá no dia do amanhã, a gente vai resolver o amanhã. Ou pertinho do amanhã. Quando tiver mais perto do amanhã chegar, você começa a se preocupar, começa a ficar desesperada. Né? Eu fiz 47 anos. Tenho já meus pensamentos sobre aposentadoria, sobre como que vai ser. Comecei a pensar sobre isso, mas não com preocupação, e sim como cautela, como prevenção, como organização, como estruturação, e não como desespero. Ai, meu Deus, eu não tenho nenhum dinheiro guardado, como que vai ser? Eu não paguei previdência privada. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Será que meus filhos vão me sustentar? Será que meu marido vai me sustentar? Será que eu vou precisar tomar algum remédio quando eu... Gente, não chegou. De repente, você vai criar situações que realmente vão fazer com que o futuro fique pior. Se você tratar suas emoções tão a ferro e fogo dessa forma. Então, observa aí os seus sinais do seu corpo. Para começar a pensar quando que isso começou? Quando que essa alergia... Gente, eu estava numa época com uma alergia a sabonete. A banho, não é sabonete, que eu comprei tudo quanto é tipo de sabonete. E tomei banho, tem águas diferentes. Aí eu lembro que teve uma vez que foi um lugar que era água natural e tal, e eu saía do banho com uma coceira, que às vezes eu tinha que tomar um antialérgico. E aí, num tratamento mais amplo, né, sobre fibromialgia e tal, a gente foi tratar algumas questões ali de ansiedade, na terapia ali, essas coisas de futuro, porque eu falo aqui para vocês, gente, o que eu já vivi, o que eu vivo. Eu fui mãe solo de 4 filhos, eu tive um marido violento, dependente químico, vivi visitando em presídio, levando filho em presídio, então eu sei o que é o caos da vida, não estou aqui romantizando, nem só filosofando, não. Só que a gente tem que olhar um pouquinho para dentro e tentar perceber o que está de errado, o que está acontecendo, quando isso aconteceu, quando começou a acontecer. Vamos tentar pensar o que está ao redor daquele sintoma. E um terceiro sinal é quando a mulher começa a perder o prazer. Sabe aquele brilho no olho, aquela coisa de tô viva, mas de verdade, não aquela coisa de Instagram, não. Aquela coisa de verdade, assim, nossa, aquela pessoa que transborda uma energia, uma vitalidade, uma vontade de viver. Tudo vai ficando sem graça. Ai, vamos ali tomar um sorvete? Tá, vamos. Ai, vamos ali, vai ter uma peça de teatro, vai ter isso, aquilo, aquilo outro. Ai, preguiça. Ai, não vou não. Ai, vamos ali, aí chega o marido, ou as amigas, ou os filhos, ou a mãe chamando para fazer uma viagem, programar, vamos lá para não sei aonde, não sei quando. Ai, não animo não, menina, tô tão desanimada. Ai, gente, não passa perto de mim assim não, que eu dou um sacode. Sabe por quê? Deus nos deu uma coisa única para a gente cuidar e para a gente dar conta, que é a nossa vida, é o nosso viver. Então eu tenho que dar conta do dia de hoje, mas o dar conta não é, eu tenho que fazer tudo certinho, eu tenho que ser excelente, eu tenho que ser Mulher Maravilha. Não, eu tenho que viver, de preferência, uma vida em abundância, porque Cristo morreu por isso, para isso.
para que eu tenha uma vida em abundância. Então seja grato, seja feliz, seja alegre. Mas eu entendo que talvez você está se identificando aí com esses sinais. Talvez você está olhando e falando, meu Deus, e agora? Estou olhando e tô meio que tipo essa mulher aí que ela tá descrevendo, ela tá falando da minha vida, né? Tem de vez em quando alguém fala assim, nossa, tá falando da minha vida. Pois é, mas existe um caminho de reconstrução. Eu precisei me reconstruir diversas vezes, diversas fases e nunca desisti. Eu falo que vocês podem me ver me arrastando, mas desistir eu não vou desistir. E é desistir de ser feliz, desistir de melhorar, desistir de cumprir propósito. Esse ano vai fazer 15 anos que eu fundei o Instituto Seja, voltado para o acolhimento de mulheres em situação de violência. Pensa, isso há 15 anos atrás, eu mesmo estava apanhando ainda. Mas é um sonho. Hoje eu vejo mulheres sendo atendidas por psicólogos, uma rede de mulheres, a gente tem uma rede de voluntárias, psicólogas, terapeutas, que atendem outras mulheres que precisam, porque é uma demanda enorme da parte do atendimento terapêutico contínuo, né? Então, isso é um sonho realizado, isso é algo que ficou épocas guardado, épocas sem coragem, épocas sendo recriminado por isso, épocas me deu despesa, me deu dor de cabeça, me frustrou. Chegava gente falando que ia ajudar, daqui a pouco sumia tudo de novo, entra nome na diretoria, no estatuto, daqui a pouco sai todo mundo. Mas não desisti. E agora eu estou vendo já frutos, sementinhas talvez que foram lançadas lá atrás, né? Como diz a palavra de Deus, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então é isso. Mas eu quero trazer a resposta do que eu cheguei à conclusão, ouvindo, há mais de 10 anos ouvindo mulheres por aí, do que toda mulher forte tem uma fraqueza ali, escondida atrás daquela Mulher Maravilha que cuida de todo mundo, que está sempre bem. Vamos fazer o que? Não, eu dou conta. Não, não sei o que, ninguém vai fazer. Não, eu faço. Não, mas não tem um negócio aqui. Não, pode deixar que eu faço. Sabe, você conhece esse tipo de gente? Ou você é esse tipo de gente? Pois é. A principal fraqueza que eu identifiquei assim em comum em muitas dessas mulheres fortes é o erro de pensar que elas dão conta de tudo, que elas podem suportar tudo, sustentar tudo, abandonando a si mesmas. Essa conta não fecha. Então, a mulher forte, aquela que visivelmente é forte, na maioria das vezes, ela está abandonando ela mesma, seus sonhos, seus propósitos, sua identidade, porque ela está dando um jeito de fazer tudo ficar perfeito em volta dela, todo mundo ficar bem atendido em volta dela, e ela vai se abandonando. Então, se você se identificou com isso, com esse cenário, ou se você conhece uma amiga que está passando por algo assim, eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo para que ele consiga chegar em outras mulheres e te convidar, caso você entenda que você precisa aí de um processo, nós temos um protocolo prático de 5 dias. Eu desenvolvi de uma maneira assim, sem enrolação, é prático e viável. Ninguém tem como falar assim, eu não consigo fazer. Em 5 dias você vai descongelar a sua vida emocionalmente. Você vai sair desse piloto automático, você vai entrar em movimento. Porque eu acredito que pequenos movimentos, eles têm poder para mudar destinos. Pequenos movimentos, eles descongelam uma vida inteira. Então, se você sente essa necessidade, vou deixar aqui o link do Descongele a Sua Vida. É um protocolo prático para um despertar emocional, para te tirar da inércia. E é isso, a gente se vê por aí no próximo vídeo.
Vamos lá, guerreiras, mulheres, avante, olhando para dentro, cuidando primeiramente de você, ok? Isso é ser forte. Ser forte é colocar limite, ser forte é falar não. Então, olha para dentro. Meu convite hoje para você. E que você escolha uma coisa que você abandonou e que você se comprometa nos próximos dias de você executar essa coisa, ainda que numa proporção pequenininha. Algo que você deixou para trás, algo que você sonhava. Te desafio a você resgatar essa mulher. Ela está aí dentro ainda, ela existe, ela não morreu. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!